nesta noite eu vou falar sobre o tema: a expansão do Evangelho é inevitável. A expansão do Evangelho é inevitável. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesta noite, no livro de Mateus, capítulo 24. Eu vou ler do capítulo 3, do versículo 3, até o versículo 14. Capítulo 24 de Mateus, versículo 3 até o versículo 14. O título aí é o princípio das dores. Diz assim a palavra de Deus: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Esse versículo 14 é muito conhecido de todos, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Os discípulos aqui estão conversando com Jesus e estão preocupados acerca do fim dos tempos. Eles estão discutindo e falando: Senhor, mas quando que a gente vai saber? Como que a gente vai saber se está chegando, se não está chegando o fim dos tempos? Qual vai ser o sinal? Como a gente vai saber se o Senhor está voltando ou não? E Jesus deixa claro aqui uma coisa, e muitas vezes a gente também se pega nisso, né? Ah, não, a profecia tal está se cumprindo, olha a profecia tal, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo ali. E isso enche muitas vezes o nosso coração de temor, e a gente fica com medo de tudo aquilo que está acontecendo ao redor do mundo. Mas o que Jesus diz aqui para os seus discípulos é algo que nós deveríamos gravar no nosso coração, e isso deveria nos acalmar, e ao mesmo tempo, ao invés de nos deixar com medo, nos deixar com mais coragem para pregar ainda mais o Evangelho. Porque Jesus deixa claro para os discípulos que a sua segunda vinda, o fim dos tempos, não estava tão ligado com os acontecimentos. Porque ele disse: vai acontecer, vocês vão ouvir sobre rumores de guerra, sobre isso, sobre aquilo que vai acontecer, mas esse é só o princípio, ainda não é o fim. E ele faz uma conexão com algo que muitas vezes nós nos esquecemos. Ele diz que o fim virá, por quando o evangelho do reino for pregado por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Nós vemos a mesma coisa acontecendo em Atos capítulo 1, os discípulos de novo discutindo sobre essas coisas, e Jesus diz a eles em Atos capítulo 1, versículos 7 e 8, ele diz: Não compete a vocês saber o tempo. Eles estavam de novo discutindo ali se era o tempo, se não era, que ele vai restaurar o reino de Israel ou não, e todo preocupado com a questão cronológica do tempo ali, quando que essas coisas iriam acontecer. E a resposta de Jesus para eles é: não compete a vocês saberem o tempo ou época que está reservada somente ao Pai. E aí a resposta dele para os discípulos é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, na sua primeira vinda, Jesus deixou claro que existia uma missão a ser cumprida até que ele retornasse. Jesus falou: eu estou indo, mas até que eu volte, não se preocupe com os tempos e com as épocas. Tem algo mais importante, algo que é prioridade,
que é a pregação do Evangelho do Reino até os confins da terra. Essa é a nossa missão, neste meio tempo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Não é para que a gente fique com medo dos tempos, não é para que a gente se atemorize, mas é para que a gente entenda que essas coisas deveriam acontecer e que, diante de tudo isso, o nosso papel como igreja é continuar proclamando o Evangelho até que Cristo volte. E diante disso, eu gostaria de compartilhar 3 ensinamentos sobre a nossa missão de fazer Cristo conhecido, de pregar esse Evangelho até que Cristo volte. E o primeiro deles é o propósito missionário de Deus. O propósito missionário de Deus é expandir o seu governo por toda a terra e ser adorado entre todos os povos. E nós vamos ver aqui nesta noite que esse propósito missionário de Deus não se inicia com a sua vinda no Novo Testamento. Esse propósito de Deus se inicia um pouco antes. Esse propósito missionário de Deus se inicia na criação. Em Gênesis capítulo 1, 27 e 28, nós temos ali o relato de Deus criando o ser humano com uma imagem e semelhança de Deus, e nós já vemos ali esse propósito missionário de Deus na criação, antes mesmo da queda. Gênesis capítulo 1, 27 e 28 diz assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Então Deus cria Adão e Eva como sua imagem e semelhança e dá a eles 2 funções. A primeira função era exercer domínio sobre todas as coisas, sobre a terra, como representantes de Deus. E o segundo nós aprendemos em Gênesis 2,15, que era a sua função como sacerdotes. Então, como imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, eles tinham 2 funções. A primeira, de administrar, de como vice-reis, gerir e gerenciar toda a criação, e o segundo papel era o seu papel de sacerdotes, de levar à adoração todos os povos. Então a ideia aqui do sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra, era a ideia de que a imagem de Deus, conforme o homem ia se multiplicando e enchendo a terra, a imagem de Deus se espalharia e encheria toda a terra. Não existia o pecado, então não precisava da proclamação, eles eram a imagem perfeita de Deus, então eles simplesmente tinham que se espalhar por toda a terra, e toda a terra se encheria com a imagem de Deus, toda a terra se encheria com a glória de Deus. Esse era o propósito missionário de Deus, que a sua imagem, a sua semelhança, o seu reino, o seu governo, o seu domínio fosse espalhado por toda a terra. Esse era o propósito missionário de Deus antes mesmo da queda. E nós vemos esse propósito deles de sacerdotes em Gênesis capítulo 2, 15, que diz que o Senhor Deus tomou Adão e Eva e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E é interessante porque quando nós ouvimos essas 2 palavras juntos, cultivar e guardar, muitas vezes nós pensamos apenas naquela ideia do campo, né, de cultivar a terra e guardar a terra. Mas a ideia dessas 2 palavras juntas, quando elas aparecem no Antigo Testamento, ela sempre está ligada ao serviço do sumo sacerdote ao templo. Essas 2 palavras, cultivar e guardar, aparecem mais de 10 vezes no Antigo Testamento, e essas 2 palavras, cultivar e guardar, ocorrem juntas. Sempre que elas ocorrem juntas, elas se referem ao serviço do sacerdote ou dos levitas no templo. Então a ideia era de ministrar, servir, cultuar. Essa era a ideia da palavra, das 2 palavras juntos, né? Os sacerdotes ministrando e cuidando do templo, ou os sacerdotes adorando a Deus. Então eles tinham essas 2 funções como sacerdotes e vice-reis, de espalhar esse domínio de Deus por toda a terra. Então o propósito de Deus é que Adão e Eva, como representantes e sacerdotes, expandissem o seu governo e a sua adoração por toda a terra. Esse é o propósito missionário de Deus, ser conhecido e adorado entre todos os povos, tribos, línguas e nações. E esse propósito é eterno, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Esse era o plano original antes da queda, e esse mesmo propósito continuou
mesmo depois da queda. Mas o que acontece com a entrada do pecado no mundo? A imagem de Deus em nós é manchada. Nós não somos mais a imagem e semelhança perfeita de Deus, porque o pecado manchou essa imagem em nós. E com essa imagem manchada, nós perdemos o nosso propósito. Nós nos esquecemos do propósito para o qual nós fomos criados originalmente, que era como vice-reis, de gerenciar a terra, e como sacerdote, de levar a adoração a outros povos. Nós nos esquecemos desse propósito e nós começamos a viver para nós mesmos. Nós nos esquecemos que o nosso papel é fazer o nome de Deus conhecido, o nome dele glorificado, o nome dele adorado, e nós começamos a buscar o nosso próprio crescimento, a nossa própria grandeza e o nosso próprio nome engrandecido. Porém, o propósito de Deus não mudou com a queda. O propósito de Deus não acabou com o pecado do homem. O propósito de Deus permanece exatamente o mesmo: governar e ser adorado através do seu povo. Mas o propósito de Deus não era governar o Éden e ser adorado apenas por Adão e Eva, mas o propósito de Deus é que Adão e Eva, como reis e sacerdotes, expandissem o seu governo e a sua adoração por toda a terra, antes mesmo da queda. Então esse é o propósito missionário de Deus: que o seu reino, que o seu domínio se expandisse por toda a terra e que a sua adoração, o seu nome fosse adorado também por toda a terra. E aí entra a nossa segunda lição, que é a abrangência missionária. Qual é a abrangência desse propósito missionário de Deus? Como nós vimos aqui, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então a abrangência missionária é todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todas as tribos, todas as raças. Muitas vezes, infelizmente, ouvimos de pastores, de líderes, aquela grande e famosa desculpa: mas nós não investimos em missões transculturais, nós não enviamos missionários, nós não contribuímos com o trabalho missionário lá fora, porque aqui ainda tem muita necessidade. E infelizmente esse é um pensamento errado e equívoco. Por quê? Porque o propósito missionário de Deus é ser conhecido entre toda a terra. E Ele chama toda a sua igreja a participar deste propósito que é eterno. Então nós aprendemos aqui que aqueles que assim pensam estão em direta desobediência a Deus e seu propósito eterno. E eu louvo a Deus pela IPB de Jaru, porque ela entendeu esse propósito. Ela é bênção aqui, mas ao mesmo tempo ela é bênção até os confins da terra, porque esse é o propósito de Deus. Deus quer ser conhecido e adorado aqui em Jaru, mas Ele também quer ser conhecido e adorado entre todos os povos, tribos, línguas e nações. E como igreja nós precisamos estar engajados nesses dois movimentos ao mesmo tempo, sendo testemunhas de Cristo aqui e lá ao mesmo tempo, porque essa é a abrangência da missão. E isso se aplica não apenas como igreja, como instituição, mas a cada um de nós individualmente. Nós não podemos terceirizar esse trabalho, esse desafio, essa ordem é dada a cada um de nós individualmente como cristão. Porque muitas vezes a gente pode falar: não, mas eu sou membro da IPB de Jaru e a IPB de Jaru já tem feito muita coisa, então eu vou junto com a IPB. Não, você também individualmente tem a sua responsabilidade. Nós como corpo, como igreja, estamos fazendo, mas também individualmente, cada um de nós, cada cristão, nós temos a nossa responsabilidade de participarmos desse trabalho como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque quando Cristo nos restaura, Ele restaura a imagem que foi manchada pelo pecado em nós. E nós resgatamos então esse propósito inicial para o qual nós fomos criados, que é conhecer a Deus e glorificar a Deus, fazê-lo conhecido entre todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas a tarefa de compartilhar as boas novas de Jesus com todo o mundo continua desafiadora e incompleta. Você sabia que ano após ano há mais pessoas no mundo que nunca ouviram falar o Evangelho do que no ano anterior? Então, este ano de 2024 tem mais pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho do que 2023. Em 2025, o número de pessoas que nunca ouviram o Evangelho vai ser ainda maior do que aqueles que nunca ouviram o Evangelho neste ano de 2024.
Então a tarefa de fazer Cristo conhecido até os confins da terra continua sendo grande e desafiadora. Por isso que precisa ser um trabalho de toda a igreja, precisa ser um trabalho individualmente, cada um de nós, mas também de toda a igreja, entendendo que o desafio é fazer Cristo conhecido entre todos os povos, tribos, línguas e nações. Segundo o Joshua Project, ainda existem mais de 7.000 grupos de pessoas não alcançadas, com 2% ou menos de evangélicos. Isso representa cerca de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo. E como esses povos serão alcançados pelo Evangelho de Cristo? Paulo, na sua carta aos Romanos, ele já nos deixou a resposta. Como esses povos serão alcançados? Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15 diz: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então Paulo está dizendo, né? Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Se parasse aí seria maravilhoso. Mas para que eles invoquem o nome de Jesus, eles precisam primeiro crer em Jesus. Mas como que eles vão crer em Jesus se eles nunca ouviram falar nada sobre Jesus? E como que eles vão ouvir falar de Jesus se ninguém pregar para eles? E como eles vão pregar se não forem enviados? Por isso o desafio de continuar enviando missionários continua sendo grande. Por isso que nós como igreja precisamos participar disso ativamente, principalmente nas nossas orações, porque quando Cristo deixa o desafio ali dizendo a seara é grande, os trabalhadores são poucos, ele já dá a solução no versículo seguinte, ele diz: rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. E talvez não temos tantos trabalhadores na seara ainda, porque a igreja não tem orado suficientemente. Talvez nós, como cristãos, não temos dedicado tanto tempo à oração para que Deus levante mais trabalhadores para a sua seara. Então fica esse desafio para cada um de nós. Quanto tempo nós temos investido em oração diariamente diante do Senhor, para que Ele levante esses trabalhadores para a seara do Senhor. E como nós vimos aqui no texto, o Evangelho vai ser pregado, essa é uma profecia do próprio Cristo. Ele não está dizendo, talvez o Evangelho seja pregado, ele diz, não, o Evangelho vai ser pregado, para testemunha de todas as nações, então virá o fim. E isso é muito bom, mas também isso é muito ruim, por quê? Porque isso é uma profecia, e a palavra de Deus não volta atrás, é um propósito de Deus, e o propósito e os planos de Deus não podem ser frustrados. Ou seja, ele será cumprido, independente de mim e de você. Se você orar e contribuir para o trabalho missionário, isso vai acontecer. Se você não fizer nada, isso vai continuar acontecendo. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas que grande privilégio eu e você temos de poder fazer parte, nem que seja um pouquinho, nesta história da humanidade. Que privilégio eu e você temos como cristãos de poder participar daquilo que Deus está fazendo. Dessa expansão do reino dele, de fazer o nome dele conhecido. Eu e você temos esse privilégio e ao mesmo tempo essa grande responsabilidade de participar deste movimento de Deus, dessa grande missão que ele está fazendo no mundo, de fazer o seu nome conhecido. Eu e você temos o privilégio de participar. Então não sei você, mas eu sinto muita alegria de poder de alguma forma contribuir, participar de tudo aquilo que está acontecendo. Mas como eu disse, se você não fizer nada, os planos de Deus não serão frustrados. Mas se você fizer, você vai ter o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo. Mas tem um desafio muito grande que nós precisamos também entender. Mesmo que cada cristão no mundo compartilhasse fielmente o Evangelho com cada pessoa que conhece, ainda haveria bilhões de pessoas no mundo que não ouviram o Evangelho. Ou seja, se eu e você sermos fiéis testemunhas de Cristo, onde Ele nos colocou, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, compartilhando o Evangelho, testemunhando de Cristo fielmente, todos os cristãos ao redor do mundo fizessem isso, ainda não seria suficiente. Ainda existiriam bilhões de pessoas que nunca ouviriam
do Evangelho, porque milhares de grupos de pessoas não alcançadas têm centenas de milhões de pessoas que nunca ouvirão o Evangelho, a menos que missionários sejam enviados para anunciar e demonstrar Cristo a elas. Que sejamos fiéis onde nós estamos, mas não podemos nos esquecer que cada cristão, sendo fiel onde está, não será suficiente para vermos a grande comissão sendo cumprida. Então nós precisamos sim ser fiéis ao Senhor, onde nós estamos testemunhando, compartilhando, falando de Cristo, mas precisamos entender também que somente isso não será suficiente. Nós precisamos individualmente como igreja continuar enviando missionários para esses povos que não tem ninguém entre eles ainda testemunhando do Evangelho. São mais de 1000 idiomas ainda, sem sequer um versículo bíblico traduzido. Então ainda existe muito trabalho a ser feito. E esse trabalho Deus confiou à sua igreja. Esse trabalho não vai ser feito pelo governo, esse trabalho não vai ser feito pelas ONGs, esse trabalho é exclusivamente da igreja, é exclusivamente meu e seu. Nós temos esse grande trabalho a ser feito, temos esse grande privilégio de participar disso, e a nossa responsabilidade. Precisamos abraçar isso com grande alegria e com grande responsabilidade. E essa mesma ordem, então, dada para Adão e Eva, de sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, isso é muito interessante porque isso continua se repetindo ao longo de toda a Escritura. Deus reforçando ao seu povo o seu propósito eterno. Eu quero que vocês continuem se multiplicando, continuem enchendo a terra, continuem expandindo o meu domínio, continuem fazendo o meu nome conhecido. Quando Deus abençoa Noé, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, ele diz: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Exatamente a mesma palavra que ele tinha dado a Adão e Eva, ele repetiu para Noé. E isso continua ao longo da história. Nós chegamos então em Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Uma história muito conhecida de todos, e muitas vezes nós pensamos que o grande pecado da Torre de Babel foi que eles quiseram construir uma torre muito grande que chegasse ao céu. Mas se você prestar atenção no texto, nos detalhes, você vai perceber que o pecado deles não foi construir uma torre grande, mas foi fugir dos propósitos para o qual Deus os havia criado. E é isso que o pecado faz com cada um de nós. Gênesis capítulo 11, versículo 4, diz assim: disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ele se opõe diretamente a duas ordens claras de Deus. O propósito do homem era fazer o nome de Deus conhecido e se espalhasse por toda a terra. E eles fazem duas coisas totalmente contrárias. Eles dizem, vamos construir para que o nosso nome se torne célebre, não o nome de Deus, e para que não sejamos espalhados por toda a terra. E quando Deus vê aquela construção, tudo aquilo que eles estavam fazendo, Deus então diz em Gênesis capítulo 11, versículo 9, a palavra diz: por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então Deus de novo mostrando a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia com o seu povo. Deus já tinha acabado de destruir toda a humanidade com Noé, selecionado e graciosamente escolhido a família de Noé, começado tudo de novo, e no Gênesis capítulo 11, nós vemos Deus graciosamente de novo, fazendo o que com o povo? Espalhando o povo por toda a terra. Por quê? Porque o pecado, ele mancha a imagem de Deus em nós. Nós deixamos de cumprir o propósito para o qual nós fomos criados e começamos a desobedecer a Deus. Isso que o pecado faz em nós. Ao invés de vivermos para a glória de Deus e espalhar essa glória até os confins da terra, como vice-gerentes, queremos a glória para nós. Queremos engrandecer o nosso próprio nome, queremos construir o nosso próprio reino, queremos ser adorados, queremos ser autônomos, independentes, queremos ser nossos próprios deuses. É isso que o pecado faz com nós. Ele nos afasta de Deus, ele mancha a imagem de Deus em nós, e ele quer que a gente se torne o nosso próprio Deus. Como esse povo, ele falou, vamos tornar o nosso nome célebre,
nada de fazer o nome de Deus conhecido, e nada de se espalhar pelo mundo, vamos ficar aqui mesmo, aqui está muito bom. E Deus então vem graciosamente e espalha esse povo por toda a terra e relembra eles do propósito para o qual eles foram criados. E isso continua em Abraão, Gênesis 17, de 6 a 7, diz: farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então de Adão passa para Noé, Abraão e continua em Jacó, Gênesis 35, 11. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se, uma nação e multidão de nações sairão de você e reis procederão de você. Exatamente o mesmo propósito de Deus, sua criação enchendo a terra com o seu governo e com a sua adoração. O propósito eterno de Deus vai se mantendo ao longo de toda a Escritura. Levítico 26, 9 diz: olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. O propósito de Deus, através de sua aliança com o seu povo, foi sendo mantido ao longo de gerações, por toda a história bíblica, até nós, aqui hoje. Toda a criação se tornaria o templo sagrado do Senhor, na medida que o jardim do Éden, o Santo dos Santos, fosse se expandido pelo sacerdote real e os seus descendentes, que deveriam encher a terra, cobrindo-a com o reflexo da glória divina, por serem a imagem de Deus. Isso que nós vemos em Salmo 96, 3. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O mesmo propósito divino antes da queda continua até os dias de hoje. Deus sendo conhecido e adorado, e o seu domínio se expandindo por toda a terra. E o meio que Deus usa para que isso aconteça, nós vamos ver daqui a pouco, é a sua igreja, sou eu e você. Ele poderia muito bem fazer tudo isso sozinho, sem a nossa ajuda, porque Ele não precisa da nossa ajuda. Ele é o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas Ele é um Deus gracioso, Ele é um Pai amoroso, e Ele, em sua graça, sua soberania, Ele escolheu usar o seu povo para que o seu propósito fosse cumprido. Então nós temos esse grande privilégio, essa grande responsabilidade de participarmos desse propósito eterno de Deus. E para finalizar esses livros do Antigo Testamento, poderia citar alguns outros, mas Zacarias 9, 10 é um texto muito interessante, diz assim: Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. E é muito interessante, não sei quantos aqui lembram onde ficava geograficamente o Jardim do Éden, porque aqui diz que o seu domínio se estenderia desde o Eufrates até os confins da terra. Gênesis capítulo 2 e 10, 14 e 15 nos dá a descrição geográfica de onde ficava o Éden. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria, e o 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse rio que saía do Éden se dividia em 4 braços, e um dos nomes dos 4 rios que se dividiam se chamava Eufrates. O que o texto está dizendo é que o domínio de Deus, ele se estenderia desde o jardim do Éden até os confins da terra. Isso que o texto de Zacarias está nos dizendo. Esse domínio começou no jardim do Éden e ele vai se estender por toda a terra até chegar nos confins da terra. Mas existe algo em comum na história de todas essas pessoas, de todos esses personagens bíblicos que nós vimos até agora. Todos eles falharam. Não foram capazes de cumprir completamente com as exigências da aliança da ordem divina. Todos falharam como representantes e sacerdotes. Mas no Novo Testamento encontramos um Adão perfeito, um profeta, rei e sacerdote que cumpriu todas as exigências
por completo. E Colossenses 1,15 diz assim a respeito dele: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo veio, porque todos esses falharam, mas Cristo foi a imagem perfeita de Deus, foi a imagem do Deus invisível, e nos mostrou o que é de fato ser um ser humano, criado para cumprir o seu propósito original. E Ele nos mostrou aquilo que Adão falhou em nos mostrar, aquilo que Abraão, Noé e tantos outros falharam. Mas nós temos um exemplo vivo, real, de alguém que nos mostrou o que é ser de fato um ser humano. O próprio Cristo, o Deus que se fez homem, que se encarnou e veio até nós. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele viveu completamente o seu propósito sem falhar em absolutamente nada. E ao subir aos céus, Ele nos deu essa missão para que a gente continuasse cumprindo o propósito que Ele veio cumprir. E Ele então nos chama a participar como coparticipantes da missão dEle. Ele nos comissiona a dar continuidade àquilo que Ele iniciou na terra. Não o seu plano de salvação e redenção, porque isso foi completo, mas esse plano de continuar anunciando quem Ele é e o que Ele fez. Porque os primeiros anunciavam que viria o Cristo, e nós anunciamos que o Cristo veio e que Ele vai voltar, como nós vimos aqui nos textos. Nós estamos nesse meio tempo entre a primeira e a segunda vinda. E o que de Cristo nos lembrou é que, ao invés de ficarmos preocupados com os tempos, com as guerras, e isso nos trazer medo, nós precisamos nos lembrar que nesse meio tempo nós temos uma missão a cumprir, que é continuar fazendo o nome dEle conhecido, continuar expandindo o seu reino, continuar fazendo o nome dEle adorado entre todos os povos, tribos, línguas e nações. Então Deus deseja ser adorado entre todos os povos, até os confins da terra. E como tudo isso vai se cumprir, como que esse propósito eterno de Deus de ser conhecido e adorado entre todos os povos, tribos, línguas e nações será cumprido. E aí nós aprendemos então a terceira coisa, que é a estratégia missionária de Deus. Através da sua morte e ressurreição, Cristo compra para si um povo que no Antigo Testamento se chamava Israel e no Novo Testamento se chama Igreja. Nós vemos isso em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês foram comprados por Cristo. Foi pago um preço. Vocês agora pertencem a um povo. Vocês fazem parte de um sacerdócio real, restaurando a ideia de sacerdócio inicial que era Adão e Eva. Então Ele restaura e nos diz: agora vocês são sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto é praticamente um resumo do que acabamos de ler em Gênesis. Ele redefinindo a nossa identidade e o nosso propósito. Tudo aquilo que o pecado veio destruir, a nossa identidade e o nosso propósito. Isso é restaurado completamente em Cristo, quando Ele paga o preço pelos nossos pecados e Ele restaura em nós a imagem de Deus, nos lembrando o propósito para o qual nós fomos criados e nos lembrando quem nós somos. É Ele que define a nossa identidade. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes reais. Mas tudo isso, toda essa identidade vem com um propósito. Muitas vezes nós queremos essa identidade. Não, eu faço parte do povo de Deus, eu quero ser essa raça eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, mas eu não quero a segunda parte. E aí não tem como desvencilhar essas duas coisas. A nossa identidade, ela vem com um propósito, que é fazer Cristo conhecido, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora esse povo então, nós, povo de Deus, não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Deus, comprados para fazer não mais a nossa vontade, mas a vontade dEle. Então a estratégia missionária de Deus para a sua missão no mundo é o seu corpo, o seu povo, a sua igreja, cada um de nós. Esse é o propósito
propósito de Deus então é ser conhecido, a abrangência é todos os povos da terra, e a estratégia missionária sou eu e você, a sua igreja, o seu corpo, o seu povo. Ele quer que cada um de nós participemos desta grande missão de fazer e expandir o seu reino e fazer o seu nome conhecido entre todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós somos a estratégia de Deus para cumprir esse propósito que vem desde a criação, de expandir o seu governo e a sua adoração a todos os cantos da terra. O comissionamento de Adão, lá em Gênesis, antes da queda, prossegue até se cumprir em Apocalipse. Em Apocalipse nós temos um pequeno spoiler da história da humanidade, dizendo que a missão que foi iniciada, ela será cumprida. Por que isso vai acontecer? Porque a missão é de Deus. A missão não é da agência missionária, a missão não é da igreja, a missão não é de pessoas, não é do governo, a missão é do próprio Deus. Foi Ele que iniciou lá em Gênesis e é Ele que vai concluir. E Ele deu esse spoiler para os seus discípulos ali, que estavam sofrendo grande perseguição e talvez, olhando aos olhos humanos, eles já pensaram assim: eu acho que vai dar tudo errado. Eu acho que aquilo que Jesus nos disse não vai se cumprir. E então João, preso, exilado na ilha de Pátimos, está ali talvez triste por ver os seus irmãos sendo perseguidos, sendo mortos. A igreja de Cristo começou já com uma grande e severa perseguição. Então Deus dá esse pequeno alívio, traz esse pequeno alívio ali para João e diz: a missão será cumprida. E ele diz assim, em Apocalipse 7, 9 e 10: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós sabemos que a nossa missão será cumprida, porque não depende de nós, porque não depende da nossa capacidade, não depende da nossa eloquência, mas depende do poder do próprio Deus. A palavra é o poder de Deus, é o meio que Deus usa para converter pessoas, para transformar corações, para transformar povos, para transformar toda uma nação. O que nós temos como dever é proclamar essa palavra, sabendo que o resultado não depende de nós, mas depende do próprio Deus, que fala através da sua palavra. Então nós, como igreja, como estratégia missionária de Deus, o nosso papel é proclamar a palavra de Deus, para que através da palavra de Deus sendo pregada, pessoas sejam transformadas e assim possam adorar ao nome de Deus. E esse propósito vai continuar, e esse evangelho vai continuar se espalhando, Como eu falei aqui no título, essa expansão do evangelho, ela é inevitável, porque ela vai continuar se espalhando, até vermos o cumprimento da profecia de Abacuque 2,14, que diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É para lá que nós estamos caminhando, é para lá que nós estamos indo. Por mais que aos olhos humanos, se você liga a TV e você olha as notícias, parece que tudo está dando errado, parece que tudo está se acabando, parece que essa ideia de o nome de Deus ser conhecido entre todos os povos, tribos, línguas e nações não vai dar certo. Parece que o mal está vencendo, você olha para todo lado e é só guerra, é só perseguição, é a igreja fechando, é a igreja pegando fogo, é cristãos sendo mortos. Mas quando nós olhamos para a palavra, nosso coração não pode mais ter medo, porque nós servimos a um Senhor que, como lemos aqui, se assenta no trono. Quem se assenta no trono não é o presidente, não é um governador, é o próprio Cristo. É Ele que governa a história. Por isso que Ele disse na sua palavra: esse evangelho vai ser pregado, então virá o fim. Porque é Ele que governa toda a história. E apesar dos apesares, apesar de tudo aquilo que pode acontecer, a palavra dEle não vai passar. O propósito dele é eterno, o propósito dele se iniciou em Gênesis e já foi concluído em Apocalipse. E em Apocalipse, João viu uma multidão diante do Cristo ressurreto, que ninguém podia contar.
E essa multidão procedia de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, por isso, nós precisamos ainda mais, isso deveria nos motivar ainda mais a nos engajar nessa obra missionária, de fazer o nome dele conhecido, porque nosso trabalho não será em vão. Não é uma missão que você não sabe se será cumprida ou não, se vai dar certo ou não. Nós já temos a certeza que deu certo, porque não depende da nossa força. Se dependesse de nós, talvez você acordaria um dia meio triste e falava, eu acho que esse negócio não vai dar certo não. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós sabemos que ela vai dar certo, porque ela depende do poder de Deus. E nós temos que apenas fazer uma coisa, obedecer esse mandamento de Deus. Então temos a certeza de que isso se cumprirá, porque essa ideia não é nossa. Esse projeto não é da igreja, esse projeto não é da agência, esse projeto não é da denominação, esse projeto é do próprio Deus. Ele foi desenhado na eternidade pelo Senhor da história, pelo Criador de todas as coisas, autossuficiente, autoexistente e todo-poderoso. E nossa resposta diante de tudo isso que vimos até aqui é a de unir-nos aos 11 discípulos em adoração e obediência ao Senhor dos céus e da terra, a fim de cumprirmos nosso papel na proclamação das boas novas de salvação do reino de Deus a todas as nações, e nos alegrarmos com a certeza de que mesmo diante de um mundo hostil, mesmo em face da perseguição, não temos de temer, pois Cristo garante que estará conosco todos os dias. E muitas vezes nós pensamos que a gente precisa, para cumprir a nossa missão, de algum dom especial, de um chamado específico para sermos proclamadores do Evangelho. Mas, na verdade, a única coisa que eu e você precisamos é obedecer a ordem de Cristo em sua palavra. Uma missionária muito conhecida, principalmente aqui nessa região norte do Brasil, é a missionária Sophia Miller, uma missionária norte-americana que serviu entre os povos indígenas, e ela entendeu isso. E já no final da sua vida, ela traduziu a Bíblia para aqueles povos e fez um trabalho incrível ali entre aqueles povos. E no final já de sua vida nos Estados Unidos, quando alguém o entrevistou, perguntou para ela, né? Como foi o seu chamado, né? Você deixou a sua vida inteira aqui, foi lá para o meio do mato, lá no Amazonas e tal, e serviu lá. Como foi o seu chamado, né? Você viu um anjo, alguma coisa? E ela responde àquele entrevistador dizendo, eu nunca tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. E por isso Deus usou poderosamente a vida dela. Porque muitas vezes a gente dá desculpa, né? Mas esse negócio não é para mim não, nunca fui chamado. Não, a gente não precisa de um chamado, a gente precisa apenas obedecer. Porque Cristo já deixou muito claro na sua palavra qual é o nosso papel. Eu e você somos a estratégia missionária de Deus para fazer o nome dele conhecido e adorado entre todos os povos, tribos, línguas e nações. A expansão do Evangelho é inevitável. Países se abrem, países se fecham, mas o propósito permanece. Governos se levantam contra o avanço do Evangelho, mas eles caem. O avanço do Evangelho continua, porque é o propósito de Deus espalhar o seu domínio e a sua adoração. E a Cátia e eu, nós temos esse privilégio, como eu falei, de ter contato com muitos missionários, de visitar muitos campos missionários, e nós temos visto isto acontecer. A expansão do Evangelho sendo inevitável e o poder de Deus agindo entre povos e países onde seria inimaginável. Nós tivemos recentemente no Chile e os missionários da PMT que ali estavam revitalizando uma igreja que estava fechada desde 1980. A igreja ficou fechada por mais de 40 anos e eles começaram um novo trabalho ali e a gente teve o privilégio de visitá-los e eles já estão com um problema. O espaço da igreja já está ficando pequeno, porque não está cabendo mais o número de pessoas que eles têm. Isso não é o poder do missionário, isso não é a habilidade do missionário, esse é o poder de Deus. A expansão do Evangelho é inevitável. Então, onde nós pregamos fielmente a palavra de Deus, ali Deus vai fazer a sua obra. Então, por isso nós precisamos de pessoas obedientes, que estão dispostas a obedecer a Deus e cumprir a sua vontade de fazer o seu nome conhecido. Nós estivemos esse ano também no Pará visitando algumas tribos indígenas e o missionário foi para lá, o primeiro casal de missionários, chegaram em 1980
E aquele povo onde eles trabalham até então, tinha apenas 2 anos de contato quando eles chegaram entre aquele povo. E aquele povo então não tinha uma língua grafada, a língua era ágrafa, e eles então tiveram que começar o trabalho do zero. Aprender uma língua sem dicionário, sem absolutamente nenhum material de apoio, simplesmente do zero. E eles começaram então aquele trabalho de formiguinha, de aprender a língua do zero. Depois de aprenderem a língua fluentemente, grafaram a língua, ensinaram o povo a ler e escrever. Depois começaram o trabalho de tradução da Bíblia e evangelização daquele povo. E pela graça de Deus nós participamos do culto de 8 anos daquela igreja. Ele já tem liderança local, já tem pastor local, já tem diácono, já tem presbítero, e no culto lá de celebração, todas as aldeias participaram, e eram quase 400 indígenas presentes, ouvindo a palavra de Deus no seu próprio idioma. Isso é o poder de Deus. A expansão do Evangelho é inevitável. O que Deus precisa é apenas de pessoas que estejam dispostas a obedecer a Deus e a sua ordem. Esse movimento vai continuar, sem a minha e sem a sua participação, se for necessário. Deus não será frustrado, mas eu não quero perder esse privilégio de participar dessa expansão do reino e da adoração de Deus. E você também pode participar disso. Você pode participar orando pelos missionários, encorajando os missionários. Você pode participar também dessa expansão do reino, apoiando os missionários, contribuindo financeiramente, com fidelidade. Porque Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá o privilégio de participarmos da sua obra. Que possamos abraçar esse privilégio com grande alegria, nos lembrando que temos uma missão a cumprir neste meio tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas esse envolvimento sério com a obra missionária, ele só acontece por causa de uma compreensão bíblica desse nosso papel. Porque muitas vezes a gente é muito impactado por algum testemunho que a gente ouve de um missionário, ou por um vídeo que a gente assiste, e aquilo move o nosso coração, e aquilo enche o nosso coração de um fogo, e a gente fica empolgado, e a gente fala, não, eu quero me envolver com esse negócio, eu quero fazer isso, mas o nosso envolvimento a longo prazo, ele se dá não por essa emoção, mas por uma compreensão bíblica do nosso papel e do nosso propósito. Por isso nós precisamos olhar para as Escrituras, entender quem nós somos e o propósito para o qual nós fomos criados. Porque se nosso envolvimento for apenas por causa de uma emoção, quando essa emoção acabar, o nosso envolvimento também vai acabar. Quando essa paixão acabar, também o nosso envolvimento vai acabar. O que mantém o missionário no campo não são os resultados. O que mantém o missionário a longo prazo no campo não é o amor pelo povo, não é o amor por aquela cultura, porque depois de alguns anos, aquele amor, aquele fogo, aquela paixão pelo povo vai passar. Aquela paixão por aquele país, por aquela cultura vai passar. O que segura, o que mantém o missionário no campo é a convicção do seu chamado, é a convicção da ordem de Deus para que ele ali esteja testemunhando fielmente das Escrituras. Mesmo então que o missionário, como esse que eu citei, esse casal que chegou lá em 1980, eles foram ver os primeiros frutos, depois de quase 20 anos de trabalho árduo e diário. Talvez, se fosse apenas um envolvimento por paixão, por emoção, eles não teriam permanecido ali por tanto tempo para ver os resultados. Mas eles tinham essa convicção de que Deus queria que eles ali estivessem testemunhando, mesmo que nenhum se convertesse. Mas Deus deu o privilégio a eles de ver esses frutos, de ver a igreja nascendo, de ver a igreja crescendo e se multiplicando pela graça de Deus. E John Piper tem uma frase muito interessante que diz: você não pode recomendar o que não aprecia. Onde a paixão por Deus é fraca, o zelo pelas missões será fraco. Então, antes de amarmos a missão de Deus, precisamos amar o Deus da missão, para que a gente possa amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e aí sim possamos recomendá-lo. Porque como John Piper disse, nós não recomendamos aquilo que não apreciamos. Então talvez não tenhamos evangelizado com tanto fervor, porque de fato não adoramos a Deus e não conhecemos quem de fato Deus é. Talvez a nossa paixão por Deus está fraca, por isso que o nosso zelo
por missões está fraco. Então precisamos primeiro amar o Deus da missão, para depois amar a missão de Deus. E quando você ama, você vai investir seu tempo, seus recursos em tudo aquilo que você ama. Onde você tem investido seu tempo e seus recursos? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer para saber de fato aquilo que estamos amando. Porque se eu digo para minha esposa que amo ela, mas que eu não passo nem um minuto com ela por dia, como eu estou demonstrando esse meu amor? Se eu digo que amo ela, mas não dou um presente, nem pelo menos no aniversário dela, né, ou no aniversário de casamento, como eu vou demonstrar que estou amando ela de verdade? Então essa deveria ser a pergunta que nós estamos fazendo. Será que estamos amando a Deus? E a nossa pergunta deve ser: quanto tempo eu tenho passado com Ele diariamente? Será que de fato eu tenho amado a Ele? E quanto dos meus recursos eu tenho direcionado para fazer o nome dEle conhecido e não para fazer como a Torre de Babel, para construir o nosso próprio império, para fazer o nosso nome célebre, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Então, quanto tempo você tem investido diariamente para orar pela obra missionária, pelos missionários e pelo avanço do Evangelho? Quanto dos nossos recursos temos investido na obra missionária para fazer o nome de Cristo conhecido entre todos os povos, tribos, línguas e nações? Que possamos abraçar com grande alegria e responsabilidade esse grande privilégio que temos de coparticipar da missão de Deus. E que essa compreensão bíblica acerca da nossa missão, da nossa identidade e do nosso propósito nos encoraje a continuar participando com alegria e fidelidade, eu e você, daquilo que Deus tem feito ao redor do mundo. E se você ainda não tem participado, eu deixo aqui o desafio: não fique de fora, se coloque diante de Deus e se coloque em disponibilidade diante de Deus e faça aquilo que está ao seu alcance, de novo, para fazer o nome de Cristo conhecido, para que o nome dele se espalhe, para que o nome dele seja conhecido e adorado entre todos os povos, tribos, línguas e nações. E pelo menos 3 responsabilidades de todo cristão deve ser a evangelização, que é aquilo que a gente falou, ser fiel onde Deus nos colocou, compartilhando o evangelho onde Ele nos colocou, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho. Então, evangelização. A segunda, oração, orar por aquilo que Deus tem feito ao redor do mundo, pelos missionários que Deus já levantou, para que Deus sustente, fortaleça, mas para que Deus continue levantando novos missionários. Nos dedicar tempo em oração. E o terceiro, o papel nosso, a contribuição, para que o Evangelho continue se espalhando e avançando, e o nome de Cristo continue sendo adorado entre todos os povos, línguas, tribos e nações, porque esse é o propósito missionário de Deus, o propósito que é eterno. E a abrangência disso é todos os povos, todos os lugares. E a estratégia de Deus para que isso aconteça é a sua igreja. Sou eu e você. Que possamos abraçar isso com grande alegria e com grande responsabilidade e privilégio de participarmos daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tão grande privilégio que o Senhor nos dá, como o teu povo, como a tua igreja, de participarmos da tua missão. Como comissionados, como coparticipantes. Sabemos que essa obra não depende de nós, não depende da nossa capacidade, mas depende do teu poder, depende da tua graça, Senhor. E o Senhor nos dá esse privilégio, o Senhor nos chama, nos convida, nos envia a continuarmos, ó Deus, darmos continuidade na tua missão. Que grande privilégio nosso como igreja. Nos ajuda, Pai, neste papel de evangelização, onde nós estamos, onde o Senhor nos colocou, que sejamos testemunhas fiéis do Teu Evangelho. Mas também, Pai, nos ajude a orar, a nos dedicar tempo de oração diário, neste propósito de fazer o Teu nome conhecido. Orarmos, ó Deus, por aqueles que o Senhor já enviou, mas continuarmos orando e rogando ao Senhor, para que o Senhor levante mais trabalhadores para a sua seara, que continua ainda desafiadora e grande. Também rogamos ao Senhor, Pai, que nós possamos contribuir com fidelidade diante daquilo que o Senhor nos deu, para que o Teu nome continue sendo pregado, para que o Teu reino continue se expandindo, para que todos os povos possam conhecer ao Senhor
e te adorar, porque esse é o propósito do Senhor, o propósito que se iniciou antes da queda, que vai continuar até a sua segunda vinda. Que esse entendimento, ao invés de nos trazer medo e nos paralisar, que esse entendimento possa nos encorajar e nos dar, ó Deus, ainda mais ânimo de pregar o Teu Evangelho, porque sabemos que a nossa missão não será frustrada, essa missão será cumprida, porque é o Senhor mesmo que está em missão. A missão é do Senhor, e o Senhor chama a sua igreja como co-participantes, que possamos abraçar isso com grande alegria e privilégio. Usa, Senhor, a vida de cada um de nossos irmãos aqui hoje. Usa nossas vidas, ó Pai, neste propósito, que possamos nos lembrar da nossa identidade e do propósito para o qual nós fomos criados. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.